povo abençoado, graça e paz da parte de Cristo. Estamos aqui mais uma vez nesse programa para falar da palavra e das verdades de Deus, não é? Como eu sempre faço, sou o pastor Ira Nunes, faço parte, do projeto Alos, situado ali em Rio Grandina, Maringá. O endereço sempre passa aqui no rodapé da sua TV, né? No programa anterior, nós falamos um pouco sobre o cego de Jericó, né? Nós falamos um pouco sobre o cego de Jericó, o posicionamento, a maneira como o cego perseverou e persistiu, né, em clamar, em buscar ao Senhor, a ponto de Jesus perguntar para ele: o que queres que eu te faça? Ele disse: quero ver. E Jesus disse: veja, né? Nós falamos um pouco sobre esse assunto no programa anterior. E hoje eu quero falar um pouco sobre Moisés, né? Moisés, quando estava ali nas terras do seu sogro, né, no deserto, e que ele se deparou com a sarça ardendo em fogo. Mas, antes de tudo, eu quero agradecer, né? Agradecer a você por estar sempre nos dando essa audiência, né? Nos permitindo entrar na sua casa por meio dessa TV, e de você se disponibilizar, né, um pouco do seu tempo para estar ouvindo a palavra de Deus. Na verdade, eu sempre digo que esse tempo é precioso, né? Quando Jesus estava lá em Betânia, na casa de Lázaro, em que ele chegou lá e de repente Marta estava ansiosa e afadigada com tantas coisas, e Maria estava ali, né, ouvindo a palavra de Deus, dando atenção ao que Jesus ensinava. E Marta até questionou, dizendo: mestre, não se dá conta que eu estou aqui fazendo as coisas e minha irmã não me ajuda? E Jesus disse para ela o seguinte: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com tantas coisas, né? Maria escolheu a melhor parte, né? O melhor momento, e a melhor parte da qual não lhe será tirada. Ou seja, o momento em que Maria estava dando atenção a Jesus, aquele momento não seria tirado da vida de Maria. Assim também acredito que o momento em que você para diante da TV para ouvir, os pregadores, os ministros estão trazendo a palavra, não só o pastor Irã, mas outros pastores que também pregam ao longo da semana, e quando você para ouvir esses homens de Deus, com certeza são minutos preciosos, né? São minutos que vai acrescentar muito na sua vida. Eu até aconselho a você a sempre estar ouvindo esses ministros, esses pregadores, né? Por mais simples que sejam, de repente mensagens bem simples, né? Porque eu, por exemplo, não sou teólogo, né? Eu não tenho bacharel em teologia. Eu gosto muito de ler a Bíblia e passo sempre aquilo que a gente recebe de Deus através das leituras que nós fazemos. Gosto muito de estudar, né? De ler bastante, para poder até ter alguma coisa também para falar, né? Quem busca sempre tem, essa é uma realidade, né? Quem busca sempre tem alguma coisa para dar, ou não é? Então a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz quando eu ouço as pessoas, né, na rua, nos parar e dizer: olha, estamos vendo o programa, está sendo uma bênção, tem edificado a minha vida, eu tenho ouvido as mensagens e Deus tem falado muito ao meu coração através do programa. E isso nos deixa feliz, porque a sensação que a gente fica é que nós estamos no caminho certo, estamos evangelizando através, né, desse programa, que é o que Cristo mandou: ir de pregar, né, o meu evangelho a toda criatura, né? Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então nós estamos fazendo a nossa parte de pregar as verdades de Deus, de falar do amor de Deus, de falar das experiências, né, que nós temos com Deus. Então eu fico feliz, né, quando as pessoas nos param na rua e falam sobre isso. Isso é um sinal de que Deus tem nos usado para poder passar alguma coisa, né, da palavra de Deus para os ouvintes. Então continue e semeie, né? Sempre fale do programa, fale para o amigo, fale para o parente: olha, na Nova TV, às quartas-feiras,
tem sempre um pastor pregando uma palavra, como também em outros dias, né? Vamos parar um pouco lá, né, no canal 14, e de repente a gente vai ouvir uma palavra. Deus tem edificado a minha vida. Faça, né, com que esse programa chegue a outras pessoas, né? Seja um divulgador desse programa também, que quando você faz isso, não deixa de não ser um evangelismo também, porque você falando para uma outra pessoa a ver o programa, né, vocês também estão semeando a palavra, não deixa de não estar semeando a palavra de Deus, ok? Então que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família, e que você possa, nesses momentos, adquirir fé, adquirir conhecimento e maturidade para permanecer firme na presença de Deus. Até porque no livro de Oséias, capítulo 4, no versículo 6, a Bíblia diz que o povo, né? O meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, o que mais mata espiritualmente o ser humano é a falta de conhecimento da palavra, a falta de conhecimento das verdades, entende? Então é importante você buscar esse conhecimento de Deus, renovar a sua mente com a palavra e tudo mais, porque a falta de conhecimento é o que mata o ser humano espiritualmente, entende? Às vezes a pessoa diz: olha, fulano está me matando. Não. O que mata é você não ler a Bíblia, você não ler a palavra, você não buscar conhecimento de Deus. Isso é o que destrói a fé, destrói a vida espiritual do ser humano. Ok? Eu costumo dizer que quanto mais a gente conhece de Deus, mais aumenta o volume da voz de Deus dentro de nós, né? Eu costumo sempre falar isso, porque quanto mais você conhece a palavra, mais a voz de Deus vai bradar através da sua voz. A palavra de Deus vai ser bradada através da sua voz. A voz é sua, mas a palavra que você vai falar vai ser a de Deus. Amém? Guarde isso no seu coração, isso é muito importante. Deixa eu ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 3, para a gente falar um pouco sobre Moisés, nesse momento em que ele pela primeira vez se depara diante do Todo-Poderoso. Vamos ver o que aconteceu? Vamos lá. Capítulo 3 do livro de Êxodo diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Só até aqui. Esse aqui é o primeiro encontro de Moisés com Deus, né? Moisés estava nessa terra, né? E de Midian, que era a região onde ele estava. E ele conheceu Jetro e começou a rebanhar as suas ovelhas, casou com uma de suas filhas, e Jetro se transformou no seu sogro, né? E ali, depois que Moisés saiu do Egito, fugido, e foi para o deserto, né? Eu acredito que tudo isso, tudo isso foi um propósito de Deus para justamente preparar Moisés, para Moisés voltar ao Egito e libertar o povo, né? Então Deus precisava preparar Moisés. Muito bom. Aqui nesse texto a gente aprende algumas coisas muito interessantes. Moisés, todo mundo sabe que ele foi criado, né, por uma princesa do Egito. Então ele foi criado como príncipe do Egito, aprendeu na escola do Egito, aprendeu a cultura do Egito e aprendeu até a adorar os deuses do Egito. Essa é uma verdade. Moisés aprendeu tudo. Como príncipe do Egito, ele era obrigado a aprender toda a cultura, né, do Egito daquela época. Pois muito bem. E a gente sabe que Moisés foi aquele levantado por Deus para justamente libertar o povo
das mãos do faraó que estava oprimindo o povo. E quando ele estava ali naquele deserto, apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas, aprendendo a liderar, aprendendo a juntar as ovelhas em um só lugar, levar para o aprisco, enfim, a dar alimento, a levar para beber água. Observe que tudo isso na trajetória do Egito até a terra de Canaã, Moisés fez com o povo, porque ele aprendeu apacentando as ovelhas do seu sogro. E naquele dia, Moisés estava ali no deserto, apacentando as ovelhas, e chegando perto do Monte Horebe, que é o monte de Deus, ali ele se deparou com uma visão extraordinária, magnífica, coisa que nunca tinha acontecido, que era a sarça ardendo em fogo e não se consumia. O que chamou a atenção de Moisés não foi o fogo, porque na verdade era comum a sarça pegar fogo naquele deserto, né? O que chamou a atenção de Moisés foi a sarça não se queimar. A sarça não se queimar chamou a atenção de Moisés. Ele viu, olha, mas por que o fogo está naquela sarça e ela não se queima, ela não se consome? E quando Moisés se aproxima da visão para ver de perto, ele ouve uma voz gritando: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Por que será que Deus falou isso com Moisés? Por que será que Deus pediu para que Moisés tirasse a sandália dos pés, porque o lugar em que ele estava pisando era santo? Bem, nós falamos que Moisés, ele aprendeu na escola do Egito, a cultura do Egito, sobre os deuses do Egito. E lá no Egito, Moisés aprendeu que para se apresentar diante de uma divindade, era necessário tirar a sandália dos pés. Então Deus usou a cultura que Moisés aprendeu para se revelar para ele, para se mostrar para ele, entende? Para poder transformar Moisés no grande libertador do povo de Israel. Glória a Deus. Então nesse momento, por Moisés ter aprendido no Egito de que para entrar ou para se apresentar diante de uma divindade teria que tirar a sandália dos pés, foi que Deus disse para ele, dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é santo, para justamente Moisés entender que ele estava diante de uma divindade, ele estava diante de um Deus, criador dos céus e da terra, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É tanto que Deus falou para Moisés aqui: olha, quem está falando é o Deus do teu pai, entende? Dos teus pais Abraão, Isaac e Jacó. Uau! Glória a Deus. Então, naquele momento, Moisés entendeu que estava diante de uma divindade suprema, estava diante do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, do Deus, e sabe, que tinha chamado Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, né? E ter pedido para que Abraão saísse do meio da sua parentela, do meio da sua terra, e fosse para uma terra que ele lhe mostraria. Então Moisés entendeu que ali estava um Deus diferenciado, até porque quando Moisés se apresentava diante dos deuses egípcios, né? E que ele tirava a sandália dos pés, ele nunca ouviu um deus egípcio falar, ele nunca viu um deus egípcio se apresentar como uma tocha de fogo. Ele nunca viu um deus egípcio conversar com ele, não, porque os deuses egípcios tinha olho, mas não via, tinha boca, mas não falava, mão, mas não apalpava, era um Deus morto. E ele agora se apresenta diante de uma verdadeira divindade que fala com ele, e ele ouve a voz desse Deus, entende? E que agora Moisés diz para ele: você foi escolhido para tirar o meu povo do Egito, porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo e quero livrá-lo dessa opressão. Vamos trazer para agora. O que eu quero trazer isso para agora? Entende? Deus está brandando
bradando, melhor dizendo, na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus está bradando, Deus está gritando, dizendo: eu estou aqui para libertar, eu estou aqui para, sabe, tirar você dessa opressão, dessa situação, entende? Deus está sempre pronto para isso, querido, para nos tirar, sabe? Muitas das vezes Ele quer até nos tirar da zona de conforto, porque às vezes a zona de conforto não nos deixa progredir. Alguns dos israelitas, dos hebreus que estavam no Egito, estavam em uma zona de conforto, de maneira que quando eles foram tirados do Egito, ele começou a clamar: mas lá a gente tinha pão, lá a gente tinha água. Isso era uma zona de conforto. Tem hora que o próprio Deus quer nos tirar da zona do conforto, porque a zona do conforto não está nos deixando progredir espiritualmente, não está deixando marchar rumo à terra que mana leite e mel, ok? Preparada por Deus para nós. Então Deus falou para Moisés: olha, você estar aqui para poder, foi o escolhido para poder tirar o meu povo da mão do opressor. E hoje eu quero dizer para você, querido, que você que está me ouvindo, que não importa se você é homem ou se você é mulher ou se você é um jovem, Deus está falando através dessa palavra que você foi um escolhido para tirar muitas pessoas da mão do opressor, da mão do saqueador, entende? Aleluia, você tem uma chamada, Deus tem um propósito na sua vida e você precisa se posicionar para ser usado por Deus onde quer que Deus mande e envie você. Muitas das vezes a gente fica prostrado em determinada situação, entende? Onde Deus quer nos usar para ajudar pessoas a se levantar, a ficar de pé, a buscar, a orar, entende? E a gente fica ali prostrado. Então Moisés foi tirado da zona do conforto, porque no Egito ele estava bem confortável, ele tinha do bom e do melhor. Foi tirado da zona do conforto, levado para o deserto, para ser preparado e ser levantado como um grande líder e como grande salvador de Israel, né? Então, nesse momento, Deus chega para Moisés e diz: tira a sandália dos teus pés. Deus está se revelando para Moisés como uma divindade, como um Deus poderoso, como um Deus forte, como Jeová, sabe? Jeová Rafá, Jeová Shalom, enfim. Ele está se apresentando de todas as formas para Moisés, entende? E uma outra coisa que, se você for ler o texto, né, a Bíblia vem dizer que Moisés começa a conversar com Deus e começa a perguntar qual é o nome de Deus. Por que ele pergunta qual é o nome de Deus? É porque Moisés também aprendeu lá na cultura do Egito que a primeira pessoa que soubesse o nome daquele Deus, entendia-se que aquela pessoa que descobriu como primeira pessoa o nome daquele Deus, teria controle sobre ele. Por isso Moisés disse: qual é o teu nome? Mas Deus não falou o nome dele para Moisés. Deus apenas disse: eu sou o que sou. Entende? Eu sou o que sou. E quando você chegar lá no Egito, você vai dizer para o povo que o eu sou te enviou. Então o eu sou, entende? Que Deus estava falando para Moisés, ele já estava ali se identificando como o único Deus, que não existe outro nem antes, nem haverá outro depois dele. Ele é o único e pronto. Então, esse Deus que enviou seu Filho amado Jesus para nos salvar, para nos libertar, para nos tirar da mão do opressor, da mão desse espírito maligno que tem controlado o mundo. Ele enviou Jesus como enviou Moisés ao Egito, entende? Para nos tirar da mão do opressor. Então por que você ainda está andando oprimido? É porque talvez você ainda não tenha permitido, não tenha permitido deixar esse segundo Moisés, vamos dizer assim, Jesus,
te tirar da mão do opressor. Sabe? Quando você permite que Jesus te pegue na mão, que nem pegou na mão de Pedro quando estava afundando naquele mar, e disse que ele estava com pequena fé, mas Pedro permitiu e o levantou. Quando você permite isso, entende? Você permite que Jesus te tire da mão do opressor e transporte você para o reino do Filho do seu amor, para a terra que emana leite e mel. Quando Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito e levar eles para a terra de Canaã, que é a terra que emana leite e mel, que Deus disse que eles herdariam, Deus também não estava dizendo que na terra que emana leite e mel não tem que trabalhar. Deus não estava dizendo de que quando eles chegassem na terra que emana leite e mel, ia só dormir e está tudo certo. Não, eles tinham que trabalhar, eles tinham que plantar, eles tinham que conquistar a terra. Então a mesma coisa quando nós somos tirados do mundo, do lamaçal do pecado, do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, entende? Aqui nesse reino também a gente tem que fazer a nossa parte. A gente também tem que fazer aquilo que cabe a nós fazer, entende? Que a terra aqui realmente mana leite e mel. Nessa terra nós somos abençoados, nessa terra nós somos curados, nessa terra nós somos prósperos, entende? Mas a gente precisa também semear nessa terra para poder prosperar. A gente também precisa fazer a nossa parte nessa terra para ser curado. A gente faz, qual é a nossa parte? É buscar ao Senhor, é orar ao Senhor, é ler a palavra de Deus, é estar em comunhão com a igreja, é estar em atividade no reino de Deus, entende? Trabalhando na obra, na seara do Senhor. Tudo isso é a nossa parte que a gente precisa fazer. E quando nós estamos nessa terra fazendo o que cabe a nós fazer, automaticamente o nosso salário é disponibilizado, é pago, entende? Através das bênçãos de Deus. Então nada vem de mão beijada, nada vem assim, sabe? Não. Tudo tem que ter o esforço do ser humano, fazer a sua parte. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Então quando Deus usou Moisés aqui para tirar o povo do Egito daquela opressão, entende? Para levar para a terra que emana leite e mel, Deus chamou, preparou Moisés e conduziu Moisés e foi com Moisés até o fim. Também eu quero dizer para você que Deus te chamou, te tirou de lá e está te preparando, e Ele será com você onde quer que você coloque a planta dos seus pés, entende? Então observe que quando Moisés chegou com o povo, a entrada da terra que Moisés não entrou, que passou o cajado para Josué, a primeira coisa que Deus falou para Josué foi: olha, meu servo Moisés é morto, agora você vai conduzir o povo e entrar com esse povo na terra de Canaã, ok? Simplesmente você obedeça o que você aprendeu dele. Obedeça o que ele te ensinou, porque assim como eu fui com Moisés, olha bem, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então Deus será com você, Deus será com a sua casa, Deus será com você no seu trabalho, na sua empresa, entende? De repente você está passando por essa dificuldade, entende? Não tem colocado Deus como teu guia, Deus como teu soberano, como teu protetor, entende? Quando Moisés tirou o povo do Egito, que se deparou com aquele mar, montanhas de um lado e do outro, e Faraó atrás, rangindo os dentes para tentar matar o povo, porque é assim que o inimigo está. A Bíblia diz que ele está bramando como leão ao nosso derredor, bramando como leão, é ou não é? Procurando a quem possa atrair. Ele está assim, e assim como o Faraó vinha rangindo os dentes para tentar destruir o povo de Deus, entende? Assim o inimigo está. Porém, o que Deus falou para Moisés? O que Deus falou para Moisés? Diz ao meu povo que continue, diz ao meu povo que marche. Como marchar, Senhor? Como continuar se tem montanhas de um lado e do outro, Faraó atrás? Como marchar? Toca nas águas, use a sua fé, use a sua perseverança, use a sua persistência, seja firme e constante, querido.
seja firme e constante na obra do Senhor, porque eu vou lhe falar uma coisa: sem Deus não dá, entende? E quando Moisés tocou nas águas, se abriu, o povo passou. E o que aconteceu? O que aconteceu? Faraó seguiu atrás. Pronto, acabou com a vida dele. Ninguém mandou ele entrar dentro do mar. Então é assim que vai acontecer com o inimigo, que de repente, em algum momento, está perseguindo você. Ele vai ser submergido pelas águas e você passará em terra seca. Então, quando Deus chamou Moisés, preparou ele, conduziu ele ao deserto, voltou com ele para o Egito para tirar o povo da opressão, da mesma forma fez com o nosso Cristo. Deus, sabe, Cristo desceu do céu, se despiu da sua glória, da sua majestade, tirou a sua coroa, veio aqui, habitou entre nós, sofreu, padeceu, para quê? Para nos tirar justamente, sabe, das mãos desse faraó que tem oprimido as famílias e as pessoas. Cristo é o nosso libertador, é o nosso galardoador. Então, querido, que você possa guardar essa palavra no seu coração, guardar essa palavra com você e entenda de uma coisa, entende? Você foi tirado, você foi comprado por bom preço, por tudo que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Ele pagou um bom preço pela minha vida e pela sua vida, com o sangue dele, com a vida dele, para que eu e você tivéssemos vida e fôssemos libertos da opressão. Cristo teve que morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Então você coloque na sua cabeça uma coisa: você é liberto, você é sarado, você é comprado por Cristo. Não abra a sua boca para falar derrota, entende? Não, abra a sua boca para falar quem você era em Cristo. Em Cristo eu sou. Entende? Quando você fala a palavra eu sou, você está falando o nome de Deus. Então quando você fala assim, ó, eu sou mais que vencedor, eu sou curado, você está dizendo Deus em mim é cura, eu sou liberto, eu sou transformado, eu sou próspero. Entende? Nunca coloque o eu sou e coloque uma derrota depois disso. Não faça isso. Não faça isso, porque o nome eu sou tem grande poder, ok? Tem grande autoridade. Então quando você falar a palavra eu sou, diga: eu sou vitorioso, em Cristo eu posso, eu sou uma pessoa abençoada em nome de Jesus. Entende? Então pegue todas essas verdades e coloque no seu coração, tá bom? Deixa eu falar com você uma outra coisa muito importante: não deixe de buscar a Deus. Procure uma igreja próxima da sua casa e vá buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque Jesus agora está voltando para buscar a sua igreja para a eternidade, e nem eu e nem você podemos ficar de fora, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. E não esqueça disso, viva hoje como se Jesus voltasse hoje mesmo. Fique na paz e até o próximo programa.